No ar, o programa 10 Minutos sobre informação direta sem perder tempo. Eu sou Maria Clara Coelho, aluna do primeiro período do curso de jornalismo, e no programa de hoje recebo a professora Andréia Martelota, advogada, mestre em Direito e psicóloga, para falar sobre a responsabilidade civil na prática de alienação parental inversa. 10 minutos sobre. 10 Minutos sobre. 10 minutos sobre? 10 minutos sobre. O Estatuto da Pessoa Idosa é uma lei federal de 2003 que assegura direitos fundamentais às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Nas últimas 2 décadas, o Estatuto se firmou como um instrumento de cidadania e proteção. Mas nem sempre as garantias legais são respeitadas. Muitos filhos adultos manipulam os pais idosos a fim de ganhar vantagens, geralmente financeiras. Essa realidade é caracterizada por alguns juristas como alienação parental inversa, uma analogia ao crime de alienação parental, quando o pai ou a mãe, divorciados, manipulam os filhos para afastar a criança do ex-cônjuge. Professora, como se caracteriza a prática de alienação parental inversa? A alienação parental inversa, ela é derivada da alienação parental, né? Que ela foi instituída no Brasil desde 2010, né? Com a Lei 12.318. E a alienação parental se caracteriza por um distúrbio que assola crianças e adolescentes vítimas da interferência psicológica indevida realizada por um dos genitores com o propósito de fazer com que repudie o outro. Então, são práticas, às vezes, manipulações, falar mal de um dos pais, né, para que o outro fique afastado, né? Não, olha, o seu pai vem te buscar, mas aí não combina, e aí o pai não vem. Aí ela fala para o filho, não, tá vendo como é que seu pai é enrolado e você não é prioridade para ele? Porque se fosse, ele teria vindo. Então, por que ele não veio? Não, ele não veio porque você não é tão importante assim. Então, são práticas que vêm com discursos, com comportamentos, que são direcionados para fazer com que a criança ou adolescente passe a repudiar o outro, o pai ou a mãe, porque essa prática, às vezes, é feita pela mãe e, às vezes, é feita pelo pai. Então, às vezes, o pai é o alienador, afastando os filhos da mãe. Às vezes a mãe faz as práticas de alienação para afastar o pai da relação com os filhos. E a alienação parental inversa veio justamente para falar da questão do idoso, né? Onde ele sofre também uma alienação parental, apesar de não ter uma tipificação ainda legal. Então, a alienação parental inversa, ela é caracterizada quando há ruptura dos vínculos de convivência do idoso com familiares e amigos, podendo ser um familiar, alguém que cuida, né, dele e, na maioria das vezes, tem um interesse patrimonial. Quais são os principais impactos da prática da alienação parental inversa nos idosos? Quando o idoso sofre, né, uma alienação parental inversa, ele passa a criar uma desconfiança daqueles que sempre foram confiáveis. Então, são incutidas nele falsas memórias, muitas das vezes, acerca de pessoas próximas, causando confusão mental, sentimentos negativos, e ele cria um afastamento de pessoas que muitas das vezes fizeram parte da vida dele ao longo da história. Então, tem até uma frase que é bastante usada, onde a ostracização desse idoso, né? Afasta, exclui do ciclo social, do cargo, do grupo social, enfim, ele fica realmente excluído. O objetivo é fazer com que esse idoso, ele fique, vamos dizer, na mão de quem está alienando, para que ele possa manobrar todas as questões dele, contas correntes, venda de bens, mudar testamentos. Então, o objetivo, geralmente, da alienação parental inversa são essas manobras. Quais são as consequências jurídicas da prática de alienação parental inversa? A prática de alienação parental inversa, ela chega para o universo jurídico no contexto de responsabilidade civil. O que é responsabilidade civil? Bom, tem uma máxima onde todo aquele que causar dano ao outro tem que reparar. Então, nós temos ali danos, obviamente, que o idoso sofre. Então, são danos morais, são danos patrimoniais. E o direito vai se preocupar com isso, à medida que chega até o judiciário essas demandas. Hoje, nós temos uma lacuna legal, né, com relação à alienação parental inversa. Então, a gente utiliza a Lei de Alienação Parental, a 12.318 de 2010, analogicamente. É uma interpretação analógica. E o Estatuto do Idoso também não se posiciona especificamente sobre esse assunto. Então, nós temos ali alguns princípios que a gente utiliza, né, para robustecer essa responsabilidade civil
que é o princípio da dignidade da pessoa humana, que é violado, e a proteção integral da pessoa idosa, que está presente no Estatuto. Então, quando a gente fala em responsabilidade civil, a gente fala em indenização. A pessoa tem que indenizar os prejuízos que ela causou a esse idoso pela prática da alienação parental inversa. E aí a gente tem um mecanismo do direito, onde eu tenho ação, nexo de causalidade e dano. Então, comprovando isso, eu chego a responsabilizar o alienador. Quando a gente questiona, né, se essas práticas de alienação parental inversa caracterizam crime, é importante a gente entender que para que haja punição por crime no Brasil, eu tenho que ter um tipo penal específico. A responsabilidade civil já existe franqueada por conta da analogia que a gente faz a essas práticas, e a gente tem os danos, e a máxima da responsabilidade civil é quem causar dano a alguém tem que reparar. Então, é óbvio que essa prática causa dano, então a gente consegue fazer o gancho. Já tem jurisprudência hoje que condenou pessoas a indenizar ao idoso por força da alienação parental inversa. O judiciário já se posicionou que isso é uma prática que é cabível à responsabilidade civil, ok. A responsabilidade penal, que é a criminal, se você for analisar o Estatuto da Pessoa Idosa, você vai ver que eu tenho um título 6 que trata dos crimes em espécie dentro do Estatuto, e ele vai definir os tipos. E são vários. E aí você tem a pena, né? A pena de reclusão de 6 meses a 1 ano, multa. Então, quando fala em crime, fala numa punição que é sobre direito de liberdade. Então, você vai prender essa pessoa, né? Para isso, tem que ter o tipo específico. Existe também um projeto de lei, desde 2017, que é o projeto 9446, da deputada federal Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, que é para disciplinar a alienação parental inversa, e aí sim alterar a lei de alienação parental e o Estatuto da Pessoa Idosa para incluir essas práticas, tanto como possibilidade de responsabilidade civil, mas também com a questão criminal. E aí sim, se você tem, né, dentro do Estatuto do Idoso já essa alteração com a tipificação do crime, você pode punir criminalmente essas pessoas pela prática de alienação parental inversa. Agora, hoje a gente tem na alienação parental inversa alguns tipos penais. Então, por exemplo, se você maltratar esse idoso, se você não der alimento a esse idoso, se você levar esse idoso para longe, um sequestro, alguma coisa que você afaste realmente ele do convívio social, então você tem os tipos específicos nesse sentido, mas não ainda de prática de alienação parental inversa. Então, você tem ali, né, o que faz a alienação, ele pretende auferir benefícios. Então, se são 4 irmãos, por exemplo, um irmão traz para morar com ele esse idoso e aí começa a alienar em face dos outros irmãos. Então, ninguém quer te visitar, ninguém vem aqui, fulano esteve aqui perto, não veio aqui em casa. Então, começa meio que envenenar, vamos dizer, né, assim, o idoso com relação aos outros filhos. E aí ele vai pegando a confiança cada vez maior desse idoso e plantando ali falsas memórias, plantando ali desconfiança com relação aos outros filhos, né? Então, qual é o objetivo final dessa história? É ele poder manipular esse idoso para auferir vantagens econômicas. Então, ele pode sugerir transferências bancárias de valores, pode sugerir que ele faça doações, tanto de bens móveis quanto imóveis, pode sugerir que ele faça um testamento, porque no testamento você tem a parte disponível que o idoso pode deixar para quem ele quiser, tem a parte da herança necessária que fica para aqueles herdeiros necessários, mas 50% da herança de qualquer pessoa pode ser deixada por testamento para quem ele bem entenda. Então, muitas das vezes, há uma manipulação para deixar essa parte disponível para esse que ficou cuidando, né, e que alienou esse idoso. Então, o que a gente tem visto na jurisprudência também é exatamente a possibilidade de anular esses negócios jurídicos, quando a alienação parental inversa é caracterizada. Então, o objetivo, se ele foi alcançado, ele também pode vir a ser questionado juridicamente. Então, não é porque foi feita essa doação, porque foi feita esse testamento, que isso também vai prevalecer. Pode ser que um dos outros irmãos que se sintam prejudicados tragam à justiça essa questão da alienação parental inversa para trazer a anulabilidade desse negócio jurídico. E aí a gente poderia estar pensando em direito de visita. 3 irmãos, por exemplo, um está sendo
o alienador, os outros 2 podem buscar na justiça direito de visita, direito à convivência com aquele genitor que está residindo com um dos irmãos e que não está permitindo o convívio dos demais, né? Então, a comprovação dessa vulnerabilidade estaria sendo o divisor de águas ali numa ação para definir se existe realmente alienação parental inversa ou não. O programa 10 Minutos Sobre recebeu a mestra em Direito e professora da UVA Barra, Andréia Martelota. Queria agradecer muito à Rádio UVA Barra, o programa 10 Minutos Sobre, e ao professor Anderson Barreto pela oportunidade de estar aqui, sendo alguém que possa fazer a reverberação, né, de um assunto tão importante e muito pouco falado hoje nas mídias e também dentro até do próprio universo jurídico. Agradecemos os nossos ouvintes e para conhecer esses e outros programas é só sintonizar a Rádio UVA Barra. Esse episódio tem a produção de Vitor Luiz Leite e a apresentação de Maria Clara Coelho. Edição de áudio, Vitor Luiz Leite. Coordenação da Rádio UVA Barra, professor Anderson Barreto. 10 minutos sobre. Rádio UVA Barra.